Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu quero refletir com você em Mateus capítulo 18, versos 23 a 35, onde a palavra de Deus diz assim: Por isso o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devia tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celestial, vos fará, se do íntimo não perdoares cada um o seu irmão. Estaremos então refletindo esse dia a respeito do tema Uma Dívida Impagável. Muitas vezes nós nos deparamos com um texto como esse, e por se tratar de moedas completamente diferentes do nosso padrão, do que nós usamos, os nossos valores monetários da atualidade, nós, de certa feita, nos encontramos então bem fora da sintonia em relação a essa moeda da época, a essa forma de se tratar o pagamento diário de um funcionário. Mas nós podemos observar o seguinte, então. Quando se trata dessa questão de talentos e denários, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus aqui ele está fazendo uma ilustração a respeito do reino de Deus, a respeito daquilo que é o principal que Jesus quer nos passar, que é a questão do perdão, que é a questão do valor do perdão. Então nós podemos observar que a primeira coisa que o Senhor Jesus vai falar é que ele vai comparar essa questão da dívida ao reino dos céus. Ele vai nos colocar essa questão importantíssima de um Senhor que vai ajustar as contas com os seus servos. Então vejamos, aqui nós podemos observar que o Senhor Jesus ele faz menção de duas moedas completamente distintas, talentos e denários. E nós vamos observar que o servo ele deve 10.000 talentos. O conservo, por outro lado, ele deve a esse servo 100 denários. E o Senhor, quando ele conta essa história, então ele vai fazer também aqui a utilização de duas culturas completamente diferentes. Quando nós vamos falar a respeito de talentos, nós estamos falando de uma moeda grega. E quando nós estamos falando de denário, estamos falando de uma moeda romana. E se nós fôssemos aqui então fazer uma conversão aproximada, nós entenderíamos que geralmente cada talento ele poderia estar sendo equivalente em torno de 6.000 a 10.000 denários. Então, se nós fôssemos avaliar na pior das hipóteses, estivéssemos utilizando o uso para que para cada talento nós estivéssemos usando 6.000 denários, nós estaríamos entendendo então que aquele servo estaria devendo aproximadamente 60 milhões para aquele senhor. Ele nunca conseguiria pagar aquela dívida. Aquela dívida é impagável. Mas note você
que o conservo ele está devendo apenas 100 denários. Ou seja, ele estava devendo 100 dias de trabalho. E, no entanto, com pouco mais de 3 meses e 10 dias, essa dívida estaria paga. Ao passo que aquele servo, ainda que trabalhasse toda a sua vida, ele jamais conseguiria pagar aquela dívida para aquele senhor. E quando nós vamos então trazer isso para o nosso contexto, para a nossa realidade, nós vamos perceber que a mesma coisa acontece todos os dias conosco. Muitas vezes, o nosso semelhante, o nosso familiar, as pessoas com quem nós convivemos, muitas vezes têm dívidas muito menores conosco. E nós não as perdoamos. E quando nós vamos olhar para esse texto, nós vamos entender que Jesus está falando da história das nossas vidas, que a dívida que nós temos para com Deus, ela é uma dívida impagável. É uma dívida que ainda que eu e você venhamos para viver uma vida inteira, nós nunca teremos condições de pagar. É fantástico entender que, embora aquele servo tivesse uma dívida tão gigantesca com aquele rei, com aquele senhor, esse senhor ele foi capaz de perdoar a dívida. Porque mesmo que ele vendesse tudo que ele tinha, ele não estaria dando conta de pagar. E, no entanto, é perdoado. Mas quando ele deixa de perdoar, nós podemos observar que aquele senhor então vai colocá-lo na prisão até que essa dívida fosse paga, ou seja, mesmo ficando o resto de sua vida na prisão, ele não conseguiria pagar. E a mesma coisa se dá comigo e contigo. Que eu e você possamos entender isso. Nós temos com Deus uma dívida impagável. Que eu e você possamos olhar para as pessoas ao nosso redor e possamos entender que o que elas nos devem é muito menor do que a dívida que eu e você temos com Deus. E que nós possamos refletir nisso. Nós possamos entender que nós possuímos uma dívida impagável.